Boa noite. Como é que vocês estão? Com frio? Aqui está quente agora, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou tirar o casaco. Só que eu não vim com uma camisa de culto. Pode ficar assim, né, Mané? Tem algumas irmãs que chegam para mim assim, quando a gente chega no culto, elas dizem assim: hoje o pastor vai pregar, né? Veio mais arrumadinho. Pois é, glória a Deus. Irmãos, eu estava no meu tempo de oração com Deus essa semana, e pensando na palavra, eu senti da parte do Senhor que eu deveria continuar com o tema que eu disse que eu tinha acabado na última vez que preguei. E eu queria continuar com ele. Você me permite continuar falando da arca? Nós falamos da arca algumas vezes, e eu queria continuar falando disso um pouco, partilhar um pouco da palavra de Deus com a gente, e compartilhar também, junto com isso, claro, com a palavra, também as experiências que eu e a Marli e eu, temos feito também no sentido de aprendizado dessa realidade. Porque uma coisa é a gente pregar, e é necessário pregar a palavra. O apóstolo Paulo diz que até quem prega por orgulho e por vaidade pode pregar, desde que a palavra esteja sendo pregada, porque o poder da palavra não está em quem prega. O poder da palavra está na palavra. Não depende de quem prega. Portanto, até se Deus mandar o diabo falar a palavra dele, alguém pode se converter, porque não depende de quem fala. Depende da palavra. O poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Mas a gente é feliz que aqui são os crentes que pregam também, aleluia, não é verdade? Então eu queria compartilhar um pouquinho também do que eu e a Marli, à medida que eu for falando, que a Marli e eu temos aprendido um pouco com essa história. E por que a gente fala o que fala e do jeito que fala, né? Eu queria ler com vocês inicialmente uma palavra de Romanos, no capítulo 8, para dar o pontapé inicial nessa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 12 em diante. Eu vou ler na versão atualizada. O apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu queria começar essa mensagem com uma observação que eu considero importante, que nós muitas vezes, povo de Deus, filhos e filhas do Senhor Jesus, temos extrema dificuldade em lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as coisas da nossa vida, com as decisões e os sentimentos e as emoções que as nossas decisões geram na gente. Então, muitas vezes, a gente briga, a gente se desentende, a gente fica com raiva, a gente fica magoado, a gente fica ressentido, a gente fica frustrado, decepcionado. Então, as nossas emoções, elas fluem na gente o tempo todo. E elas fluem o tempo todo na nossa vida, sempre em função das nossas experiências. São as nossas experiências que geram esses sentimentos. Eu não vou falar sobre isso hoje, vou falar na próxima vez. Mas são as nossas experiências que geram as emoções que estão lá dentro, que vêm para fora. Essas emoções
que estão dentro da gente, isso é gerado na nossa infância. Então, tudo que a gente vive como adulto, em termos de emoções, de sentimentos, e todo tipo, sejam eles bons ou maus, foram gerados na nossa infância. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, isso aí é um conceito da psicologia. Não é. É bíblico. É bíblico. Há um versículo que muitos de nós usamos e não nos damos conta disso. Tem um versículo do salmista que ele diz assim, melhor em Provérbios, ele diz assim, ensina a criança... Então a Bíblia está dizendo que aquilo que a criança aprende, ela não vai se afastar. Quando é que a gente aprende as coisas? Na infância. Quem diz isso? A Bíblia. E diz assim, aquilo que eu aprender na infância, eu não vou me afastar disso. Só que o apóstolo, ou melhor, o Salomão, está falando no sentido positivo. Positivo. Faça a coisa certa, para a criança viver a coisa certa. Mas o inverso também é verdadeiro. Fazer a coisa errada vai gerar na criança emoções, sentimentos, desejos, inclinações errados. Por quê? Porque tudo que a gente vive e experimenta é na fase da criança. Dá uma paradinha aí, olha a gurizada passando aí, irmãos, olha aí, ó. É nessa idade que a gente aprende e desaprende. As coisas que, escute bem, irmão, ó, você está ligado aqui? As coisas que consciente e inconscientemente a gente vive. As coisas que, você está ligado aqui, irmão? As coisas que consciente e inconscientemente a gente vive. Há estudiosos do comportamento humano que chegam a dizer que olha só, mais de 60% das nossas emoções e sentimentos, bons e maus, são potencializados na vida da gente até os 2 anos de idade. Até os 2 anos. Então tem raivas, iras, frustrações, medos, inseguranças e tudo mais, que podem ser gerados na criança até mesmo antes dos 2 anos de idade. É mesmo, pastor? É mesmo. O Espírito Santo revelou, no caso de uma moça, que ela tinha um sentimento de abandono. Qualquer pessoa que se aproximasse dela e se afastasse, ela se sentia abandonada. Moça adulta já. E ela sempre ficava magoada e ressentida com as pessoas, porque as pessoas, do ponto de vista dela, as abandonavam. Então ela se autocriticava, ela se autojulgava, ela dizia, eu não sou nada, eu sou uma porcaria, eu não sou ninguém, porque ninguém quer ficar perto de mim. Ninguém gosta de mim. E orando pela moça, o Espírito Santo mostrou uma experiência que ela viveu quando ela tinha aproximadamente 1 ano e meio. Que a mãe dela fez ela dormir, colocou no berço e precisou sair de casa rapidamente para ir comprar um pão, alguma coisa na padaria do outro lado da rua. Nesse inteirinho ela acordou. E ela acordou e não viu a mãe. Gritou, chorou, como sempre fazia, e a mãe logo aparecia, e a mãe não apareceu. E aquilo se instalou no coração dela como um pânico de abandono. Que só depois de adulta, ela foi curada. Então todo o sentimento que ela tinha de rejeição, de abandono, de achar que as pessoas não gostavam dela, que ela não era ninguém,
Estava associada a uma experiência que sequer ela tinha consciência. Consciência. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ela vai envelhecer vivendo aquilo. É o que a Bíblia diz. Para bem, glória a Deus por isso, mas para mal. Então, irmão, todos nós, não repare o que eu vou dizer agora, né? Todos nós, emocionalmente, temos uma criança dentro da gente. Temos uma criança, ora raivosa, uma criança ora ressentida, uma criança ora magoada, uma criança ora abandonada, uma criança ora cheia de ódios, uma criança cheia de abandono. Nós temos todo tipo de experiências da nossa infância amarradas dentro da gente. Você sabe o quanto é verdade que a gente não sabe lidar direito com isso? Porque muitos pensam que essas experiências e essas coisas são produzidas por demônios. Então é só fazer uma libertação e a pessoa se livra disso. Quanta gente, talvez não é você, que já fez orações de libertação e continua com o mesmo sentimento. Por quê, irmão? Porque não é o demônio que faz isso. O demônio potencializa isso. O demônio gera experiências na sua vida. O demônio cria situações na sua vida, na sua família, na sua história, para provocar essas emoções dentro de você, para destruir você. Então, se eu sou uma pessoa ressentida, eu fico ressentido com facilidade, o demônio vai criar situações nos seus relacionamentos para você ficar cada vez mais ressentido. Você é uma pessoa que se ira com facilidade. O que é que o demônio vai fazer? Ele vai gerar situações na sua vida para você se irar cada vez mais. Até matar você. Pastor, isso é bíblico o que o senhor está dizendo? Sim. O Senhor Jesus, quando tratava disso, ele disse assim: o diabo nada tem em mim. Ele diz em João: o diabo nada tem em mim. Porque o diabo, olha a frase de Jesus, porque o diabo cogita das coisas dos homens. O diabo corre atrás das coisas dos homens. O diabo fica procurando na minha vida e na sua fraquezas. O diabo fica procurando na sua vida e na minha debilidades. O diabo fica procurando na minha vida e na sua carências. O diabo fica procurando na minha vida e na sua ressentimentos, mágoas. Para quê? Para potencializar e enfiar você no buraco. Esse é o prazer dele. Fazer isso conosco. Então o demônio pode estar lá na vida da pessoa e expulsar o demônio e ele sai. Mas não foi ele que fez aquilo. Ele sai, mas eu continuo precisando de cura. Ele sai, mas a ferida continua lá, porque não foi ele que fez. Não foi ele que fez. Foi a minha história. Foram as minhas experiências. Foram os meus pais. Na maneira como lidaram comigo. Dos meus filhos. Foi a maneira como eu, pai e mãe, lidamos com eles. Você entende isso, irmão?
Vocês estão olhando para mim assim, meu Deus. Tem alguns irmãos passando um filme assim, parece que eles estão vendo um filme assim na frente deles. Por que o pastor está dizendo tudo isso, irmão? Está a fim de acusar o pai e a mãe? Eu não. Dou graças a Deus pelos meus pais. Mas eu sempre descubro experiências da minha infância que fazem com que eu reaja como criança diante da minha família, da minha esposa. Descubro lá atrás. Outro dia fiquei deitado na cama. E disse para mim mesmo, vou ficar um pouquinho mais na cama. Porque sempre pelas 5 horas, estou acordado. Não sei que dia da semana que era, se era feriado, não sei o que era. Eu sei que eu fiquei na cama. Você sabe como é que é, né, irmão? A gente, quando tem o hábito de acordar, a gente sempre acorda naquela hora, né? Aí eu pensei assim, eu vou ficar quietinho. Vou ficar bem quietinho, que o sono vai voltar. E eu vou ficar na cama. Eu fiquei, dormi. A Marli levantou antes de mim. E de repente ela entra no quarto, ao estilo Marli. E diz assim, Luiz, levanta, tu tem que fazer isso. Era uma reunião, não sei o que era. Irmão, me subiu uma ira. O quê? O pastor fica irado? É fleumático, só por dentro. Ela nem viu. Depois do meu tempo de oração, fui lá falar com o Espírito Santo. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho ainda hoje. Fui falar com o Espírito Santo sobre a minha ira. Do que eu senti em relação ao que a Marli fez. Fui falar com o Espírito Santo porque é um pecado que eu cometi por causa de um trauma da minha infância. A minha mãe acordava os filhos assim todo dia. Eu ficava esganado com aquilo. Eu me esforçava às vezes para acordar antes da mãe sair da cama, só para não ser xingado por ela. Às vezes ela dizia assim, levanta, vagabundo. Desde criança, irmão. Aí a Marli fala, Luiz, levanta. Oh, a criança lá da minha casa. Apareceu lá em cima, na superfície. Irmãos, é tudo assim. Os nossos traumas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos e ansiedades, e tudo que isso carrega, está lá dentro. E quando eu falei, naquela noite, quando eu falei sobre as 3 coisas que havia dentro da arca, você lembra das 3 coisas que tem dentro da arca? As tábuas da lei, o maná. Eu vou pregar sobre essas 3 coisas, mas calmamente, ao longo das próximas mensagens minhas. Hoje eu queria falar sobre as tábuas da lei. Eu disse que as tábuas da lei que estão dentro da arca, você sabe, né? O santo do santo somos nós. A arca é o Espírito Santo. E o que tem dentro da arca é o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Então, se você prestar atenção na sua leitura da Bíblia, você vai observar que nós fazemos muitas orações que a Bíblia não faz. Nós fazemos muitos pedidos que a Bíblia não faz. Nós clamamos por muitas coisas que na Bíblia não tem esse clamor. Como assim, pastor?
Me mostre uma oração na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, Jesus, João, Pedro, ensinam a gente orar pelo casamento, a orar por relacionamentos nossos, a orar para curar isso ou curar aquilo na nossa vida. Você não acha. Você não acha. Porque há muitas dessas orações, no que diz respeito às coisas exteriores, casamento, profissão, relacionamentos, vida financeira, vida social, muito disso não precisa de oração. Porque são os traumas, as coisas da nossa alma que provocam os problemas que acontecem no casamento, nos relacionamentos, na vida financeira, no que eu vivo, no meu lazer. É a minha alma que provoca isso. Então, quando a gente ora por determinadas coisas, a gente acaba tratando só os sintomas e não o verdadeiro problema. Quando um casamento não está dando certo, o problema é o que está na alma dos cônjuges e não o casamento em si. O casamento é uma bênção. Não tem problema no que Deus ensina sobre casamento. Não tem problema. Casamento não tem problema. O problema é quando os dois se casam. É só isso. Por quê? Entra uma mulher no casamento com todas as suas experiências da sua família. E entra um homem no casamento com todas as experiências da família dele. E aí, irmão, o rebu está feito. Aí a gente ora para Deus resolver o rebu. Não, a gente tem que orar para Deus resolver a gente. Porque se Deus resolver a gente, resolve o rebu. Qual foi a piada que saiu ali? Não é, irmão? Se eu resolvo todo o meu entorno da minha experiência vai estar resolvido, irmão. Se eu vivo cobrando atenção excessiva das pessoas, porque não me amam, não me querem, não me gostam, é porque eu tenho problemas de autoaceitação. Se eu resolvo o problema de autoaceitação, acaba o problema. Mas aí a gente tem que fazer reunião, né, irmão? Vamos reunir o fulano e o Beltrano para resolver o assunto, porque eles não estão se bicando mais, que nem o irmão que chegou para o pastor e disse assim: pastor, fulano lá está com problema comigo. Por quê? Ele passa por mim e não me olha mais na cara. Aí uns 2 dias depois, o outro irmão chega para o pastor e diz assim: pastor, o fulano lá está com problema. Por quê? Ele passa por mim e não olha na minha cara. E aí o problema é o irmão que não olha na minha cara. Não, o problema sou eu. O problema sou eu, que me sinto rejeitado porque eu acho que o irmão não olhou na minha cara. Irmão, não é fácil viver assim, né, irmão? Eu fui pastor num lugar bem pequeno, menor que Montemor. Montemor agora está grande, uma metrópole. Mas eu morei num lugar que tinha 4.000 habitantes. Irmão, uma igreja de gente carente, irmão. Eu tinha que buzinar para todo mundo por onde eu passava, irmão. Se o meu carro estragasse a buzina, era a primeira coisa que eu ia arrumar, porque eu tinha que passar na frente da casa dos irmãos e pip, pip. Se eu não buzinasse, irmão, e não desse uma olhadinha, meu irmão, eu tinha que ir lá me humilhar e pedir perdão, porque o pastor não gosta de mim. O problema não é o que Deus criou. Todas as coisas que Deus criou, a Bíblia diz que são boas. Tudo que Deus criou é bom.
E diz mais, recebido com ações de graça, nada é recusável. O problema é eu. O problema é você. O problema não é o que está fora, é o que está dentro. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer hoje à noite. Se você quer viver uma vida cristã bem-sucedida, você tem que parar de olhar para fora. Uma vida cristã bem-sucedida tem que ser olhada para dentro. O que eu tenho que resolver, o que precisa ser resolvido, está dentro de mim. Está dentro de mim. O problema do mundo sou eu. Tem uma musiquinha que a gente cantava quando era jovem, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Mas a música diz, a começar em mim. Irmão, vou lhe dizer uma verdade bíblica. Toda vez que a tomada de decisão da sua vida, toda vez que o que você viver, fizer, decidir, vai ser baseado nos seus olhos humanos, você e eu vamos nos dar mal. Porque a bênção da nossa vida não está naquilo que os nossos olhos veem. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, quando ele vai orar pela igreja, pelo povo de Éfeso, ele diz assim, eu rogo a Deus, para que Ele abra os olhos espirituais, os olhos do seu coração. Deus deu uma visão para nós e não é essa desses dois bagos que a terra há de comer. Deus deu para nós olhos espirituais. Ou seja, olhos espirituais não olham o que tem fora, olham o que tem dentro. Diga para mim, irmão, aonde está a arca na sua vida? Onde ela está? Onde está a presença de Deus na sua vida? Se ela está aqui na igreja, nós estamos perdidos. Nós estamos na igreja porque somos irmãos. Estamos na igreja porque formamos um corpo. Estamos na igreja porque a Bíblia diz que Deus está nos edificando como casa espiritual para Ele. E em 1 Pedro, capítulo 3, ou 2 Pedro, agora me perdi, acho que é 2 Pedro, diz, nós somos pedras vivas, edificadas. Você é uma pedra viva, eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, você é uma pedra viva, e Ele está fazendo uma casa com as pedras, que sou eu e você. Então, se eu vivo do exterior, e imaginar que a minha vida com Deus é algo exterior, irmão, eu estou perdido. Se imaginar que a minha vida exterior é culto, que a minha vida cristã é culto, que a minha vida cristã é dízimo, que a minha vida cristã é ministério, que a minha vida cristã é evento, que a minha vida cristã é isso, aquilo, irmão, para onde que nós vamos? Eu não estou aqui na igreja, irmão, com você porque eu gosto de culto. Eu estou aqui na igreja porque eu gosto de você. Nós estamos aqui porque Deus chamou a gente para ser um corpo. Não é para viver disso, de coisas exteriores. Porque a presença de Deus está dentro de nós. Portanto, nós somos a casa dele. E Ele quer botar ordem. Aonde? Na casa dele. Portanto, irmão, hoje à noite, você já notou, nós estamos saindo do lugar comum. Quando fala da palavra de Deus na nossa vida, a gente sempre pensa, a palavra de Deus para me instruir a ser um bom marido, a
palavra de Deus para me instruir a ser uma boa esposa, a palavra de Deus para me instruir na vida financeira, para eu seguir todos os princípios da palavra de Deus, para ela me instruir como é que eu tenho que me relacionar com meus irmãos, como é que eu tenho que lidar com isso, como é que eu tenho que lidar com aquilo. Irmão, tudo isso é parte da verdade. Mas se eu não entender que o princípio de atuação do Espírito de Deus em mim é primeiro em mim, tudo isso vai ser uma luta desgraçada a minha vida inteira. Tem crentes vivendo uma vida, uma luta intensa, quase miserável a vida inteira, porque vivem na perspectiva do que é exterior. O Senhor está dizendo aqui nessa palavra que a gente leu, ele disse assim: eu chamei você pelo meu Espírito para ser meu filho, minha filha. Eu sou o pai de vocês. E para poder abençoar vocês, olha eu falando em nome de Deus, tá, irmãos? Guarde as devidas proporções. Para eu abençoar vocês, eu preciso mexer no software fundador aí dentro. Eu preciso mexer na central aí dentro. Eu preciso trabalhar na alma de vocês. Na alma. O propósito do Espírito Santo com a palavra dele na nossa vida se chama alma. O problema da gente é a nossa alma. As obras da carne que estão descritas lá em Gálatas, no capítulo 5, elas são produzidas por almas que não estão vivendo no ambiente da casa de Deus, que é a arca, que é o Espírito. Porque quando a presença de Deus entra, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, alegria, amor, domínio próprio, bondade, benignidade. Eu não sei você, irmão. Eu não sei você, irmão. Mas eu já assinei diante de Deus uma carta de renúncia. Eu já disse para Deus, Deus, eu não consigo isso aí. É impossível. Não há forças em mim para viver isso. Se a Marli me der outra chamada na cama, eu vou lembrar da minha mãe lá. Eu cresci como um sujeito complexado. Eu tinha vergonha de mim. E o Espírito Santo começou a revelar coisas da minha infância que eu comecei a lembrar. Que começaram a marcar a minha vida. Eu fui um sujeito cheio de medos. Ainda estou sendo curado por Deus na necessidade que eu tenho de agradar todo mundo. Eu sempre queria agradar todo mundo. O apóstolo Paulo diz assim, se pelo Espírito, escute isso, meu irmão, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. Como é que eu venço essas coisas da minha alma? Como é que eu posso botar a minha alma em equilíbrio? Como é que eu posso fazer isso? Esse é o grande segredo da vida cristã que eu tenho procurado descobrir para a minha vida. Qual é o grande segredo? Como é que eu posso deixar de ser assim?
Como é que você pode deixar de ser assim? Triste o crente que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. O crente Gabriela, irmão, vai viver uma vida de inferno a sua vida inteira. Porque não se sujeita à mudança. Eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar, eu sou assim. Um tempo atrás conversei com uma jovem que foi ao psicólogo e depois começou a frequentar o psicólogo. Não é aqui da igreja, tá, irmão? Não fica procurando. Depois que foi ao psicólogo, começou a arranjar encrenca com um monte de colegas e amigos e amigas da igreja. Começou a ficar estranho o comportamento dela. Depois do psicólogo, nada contra psicólogo, né? Ainda bem que o Volker não está aqui, né? Nem a Carol. Uma bênção. Deus seja louvado na vida dos psicólogos cristãos, porque esse que aconselhou essa moça não era. Ele disse para a moça, estava ensinando a moça: você precisa ser o que você é. Seja autêntica. Aprenda a ser o que você é. Não se humilhe, não se rebaixe diante das pessoas. As pessoas têm que aceitar você como você é. Se aquilo lá é uma igreja verdadeira, eles vão aceitar você como você é. Irmão, ela veio para a igreja e começou a dar patada em todo mundo. Porque estava ensinando a ela o que o diabo ensina para a gente todo dia. Você é o que é. Viva do jeito que você é. Isso é assim mesmo. Pois eu lhe digo, irmão, não é. O maior interessado em transformar eu e você é o Espírito Santo. A palavra que ele tem e o poder que tem na palavra dele, que está dentro da arca, que é ele, transforma a gente. E a gente passa a ser o que ele deseja que a gente seja. O que ele deseja que a gente seja? Semelhantes a Cristo. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo? Sermos semelhantes a Jesus. E eu provo para você, na vida de Jesus, que não tem nada a ver com coisas exteriores. Amém? A Bíblia diz que é para a gente ser igual a Jesus, e Jesus não era casado. Então não tem nada a ver com casamento. Não tem nada a ver com dinheiro. Jesus nem dinheiro não tinha. Vivia de oferta. Porque o que está se dizendo, quando o Espírito Santo diz para a gente ser semelhantes a Jesus, está falando do caráter e da pessoa de Jesus. De quem ele era. E o que ele era impactava os relacionamentos dele. Eu vou repetir o que eu disse. O que ele era impactava os relacionamentos dele. Os relacionamentos dele mostravam o nível de intimidade, de relacionamento que ele tinha com a pessoa do Espírito Santo. Não, pastor, não, aí o senhor está errado, não, ele era assim porque ele não pecava. Ele não pecou porque tinha um relacionamento perfeito com o Espírito Santo. O relacionamento dele era perfeito. Nota 10. Então o pastor está dizendo que a gente é transformado no nosso relacionamento com a arca? Sim. Eu acabei de ler isso aqui em Romanos 8. Se pelo Espírito
mortificados os feitos da carne. Quem vai dar a vitória para mim e para você sobre nossos traumas da infância, sobre os nossos ranços, nossas mágoas, ressentimentos, iras, dói, mimimi, tudo mais que for? Quem faz isso é o Espírito Santo. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. Só se mortifica a alma da gente pelo poder do Espírito Santo. Você e eu não vamos achar a vitória em lugar nenhum que não seja esse. E eu quero terminar então, por hoje. Como ele faz isso? Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. Deixa eu falar bem no microfone. Não existe outro jeito de experimentar transformações nas nossas emoções e sentimentos, sermos libertos de traumas, sermos libertos de nós mesmos e dos nossos sentimentos, sermos libertos desses ranços da nossa alma que nos perturbam e que fazem com que a gente seja o que a gente é, que a gente lida com crise o tempo todo dos nossos relacionamentos. Só existe um jeito: se relacionando com o Espírito Santo. Você não vai achar a solução em nenhum outro lugar. Não existe. Eu já tentei. Não tem solução. Se eu não tomar uma decisão, eu vou fazer da minha vida um relacionamento com o Espírito de Deus e a sua palavra para mim. Não tem. E aí? O que é que acontece? Acontece que eu e você vamos começar a ficar sensíveis. Quem se relaciona com o Espírito Santo vai começar a ficar sensível. O que é ficar sensível? É perceber o que se passa. E começar a orar pelo que se passa. Descobri que eu sou carente. Descobri que eu sou dodói. Descobri que estão falando de mim, e eu ouvi dizer que é o fulano que está falando de mim, e eu agora não falo mais com ele. Como se o problema fosse ele. Mas quem tem intimidade com o Espírito Santo vai dizer assim no coração dele: irmão, meu filho querido, estou mostrando para você que você tem esse problema. O problema não é ele, o problema é você. Esse dodói não é dele, é seu. É seu. Qual é o passo seguinte? Aí eu me prostro diante do meu Senhor e começo a me humilhar e pedir perdão por esse pecado. O passo seguinte é descobrir que o trauma é pecado. O trauma é pecado. É pecado que tem que ser confessado, tem que se humilhar. E começar a clamar e a chorar por cura. Irmão, quando a gente descobre isso, tem oração para o dia inteiro. Tem irmão que diz assim: eu não sei o que orar. Irmão, começa a andar com o Espírito Santo, que você vai orar o dia inteiro. Ainda vai chegar de noite e dizer assim: Senhor, eu preciso de um tempo para me humilhar ainda. Porque eu quase matei aquele irmão hoje. Eu preciso me humilhar, Senhor. Isso tem que mudar na minha vida. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso.
Eu não posso ser desse jeito. Não posso. Cura-me, Espírito Santo. Então eu permito que o Espírito Santo revele isso no meu coração. E agora eu vou para Ele em oração. Então eu não faço mais orações genéricas. Você entende isso, irmão? As orações genéricas somem. O que é uma oração genérica? Senhor, muda o meu casamento. Muda o meu marido. Muda eu. Isso é uma oração genérica. Não serve para muita coisa e Deus não tem como atender. Por quê? Porque eu não estou permitindo que Ele mexa na minha alma. Quando eu permito que Ele mexa na minha alma, eu dou nome aos bois. Eu tenho que dar nome aos bois. E eu sou um sujeito assim. Eu tenho isso na minha alma. Eu reajo assim, assim, assim. Eu já perdi amigos, Senhor, já falei desse jeito, eu já fiz isso, já fiz aquilo. É assim, Senhor, isso dentro de mim. Quando o Espírito Santo começou a revelar isso para mim, irmão, eu descobri que eu tinha uma defesa quando de criança. Quando eu descobri, irmão, que eu tinha uma habilidade para avacalhar e humilhar as pessoas quando elas me agrediam. Porque eu sempre fui o desprezado quando criança. Eu não sabia praticar esporte, eu só jogava bola quando eu era o dono da bola. Então, todo mundo jogava bola. Eu me sentia humilhado quando na escola iam escolher o time de futebol, eu era o último. Eu sou um desprezado. Eu sou um Zé Ninguém. Eu nunca vou ser nada na vida. Eu era criança, olhava aqueles aviões passando por cima da minha casa e eu dizia, nunca vou andar num avião, eu não presto para nada. Por quê? Porque as experiências da infância foram criando isso dentro de mim. E eu desenvolvi a habilidade de avacalhar com quem me desprezava. Meu irmão, eu sabia fazer piadas e gozação assim que era de lascar. Quando eu descobri isso, comecei a me humilhar para Deus. E o Senhor começou a mostrar quantos amigos eu perdi pela maneira como eu os humilhava. Coisas lá de trás que eu precisei falar com o Espírito Santo sobre isso. A gente precisa falar. O Espírito Santo é o nosso psicólogo maior. O psicólogo ajuda a gente a descobrir essas coisas. Mas o psicólogo não cura a gente. É o Espírito Santo que cura. Então eu preciso desvendar essas realidades na minha vida. E me humilhar diante do Senhor. Então eu falei, relacionamento com Ele. No relacionamento com Ele, Ele vai revelar essas coisas. Você vai sentir dentro de você. Ele vai falar com você. Ele vai dizer assim, cala a boca. E aí você não cala e fala. Ele vai dizer assim, você está se sentindo humilhado. Ele vai dizer para você, você agora está se sentindo rejeitado. Ele fala essas coisas dentro de você, se você tiver intimidade com Ele. Mas Ele fala isso não é para destruir a gente, Ele fala para curar. Para ficar curado. É desejo dEle fazer isso. E depois que Ele revela, você se humilha, confessa. E por fim começa a declarar pelo sangue de Jesus que Ele está lavando você dessas emoções. Que você está sendo lavado e santificado dentro da sua alma dessas emoções. Quem faz isso? O Espírito Santo na sua vida. Se pelo Espírito mortificardes estes feitos, vocês vão viver. Chega do povo de Deus viver uma vida desprezada e desprezível, cheia de dores, mágoas, lutas, ressentimentos, brigas.
Nós não fomos chamados para viver isso. Deus deseja curar a gente, restaurar a gente por meio da obra gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Tem tantas áreas que Ele vai tratar com você, que vai ser uma maravilha. Você vai sendo, como diz a Escritura, você vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. E você vai ficando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus na sua vida. Não há coisa melhor do que poder viver isso. Todos os traumas, dores, curas, vícios, problemas, dificuldades, tentações, tantas e tantas áreas. O Espírito Santo quer trazer cura para você e para mim, para a gente viver isso intensamente. E as pessoas não terem mais medo da gente, e a gente não ter mais medo das pessoas. Que o medo vai parar de nos afastar uns dos outros. Que o medo vai parar de destruir casamentos. Que o medo vai parar de destruir relacionamentos. Que o medo vai parar de nos afastar uns dos outros. A gente vai se sentir atraído para viver intensamente essa experiência de família, de pedra viva, sendo edificada pelo poder de Deus. Amém?